Nessa aula a gente vai falar sobre roteiro de vendas. Isso mesmo, vender. Vender exige treino, exige preparação. E quando você cria um roteiro para vender, você não vai mais deixar que o medo e a insegurança tomem conta do diálogo. Você vai seguir um passo a passo que vai te trazer confiança e melhores resultados. Para muitas pessoas, a venda ela é vista como uma coisa negativa, como se a venda beneficiasse apenas quem está vendendo. Mas no consultório, precisa ficar bem claro que vocês só vão vender algo que vai estar beneficiando o paciente e que o paciente deseja. Outra coisa importante que você precisa saber, a habilidade de vender ela é treinável. Quando a gente é criança, a gente tem até um poder ali de negociação com os nossos pais, com as nossas mães, com as nossas avós. A gente negocia bem quando é criancinha. Quando a gente vai crescendo, a gente perde um pouco isso. Até que chega na vida adulta e poucas pessoas, têm essa veia vendedora, essa, como falam, nem vendedor nato. Mas isso pode ser treinável. E adquirir essa habilidade vai te tornar uma secretária, um secretário ainda mais diferenciado. Nós temos que perder o medo de falar sobre preço. A gente, inclusive, tem que tomar a iniciativa e querer conversar sobre esse assunto. Quando a gente toma a iniciativa, a gente passa confiança que a gente realmente acredita no preço que a gente estipulou. E vender no consultório não é errado. Negociar com o paciente não é errado. Vender na medicina não é tentar empurrar nada para o paciente, não é forçar a barra, não. No consultório, negociar com um paciente é achar uma forma que o paciente realize o tratamento, o procedimento que ele quer ou que ele precisa, mas que tem um custo. Negociar no consultório é achar um meio termo que fique bom para os dois lados. Bom para os dois lados por quê? Para a equipe, claro, porque quanto mais tratamento, mais faturamento, mas também é um benefício para o paciente. Então, se livre da culpa de estar vendendo. Se no consultório que você trabalha, vocês oferecem tratamentos complementares que exigem orçamentos extras e você é a pessoa responsável por isso, nessa parte da aula eu vou te ensinar algumas formas de abordar o paciente. Antes de qualquer coisa, você precisa ter a certeza de duas coisas. Você precisa confiar no preço que é estipulado, que foi estipulado pelo médico, e saber que na maioria das vezes o preço não é um problema. Porque como já falamos, muitos pacientes que reclamam do preço não têm isso como um real motivo, Um dos nossos desafios é descobrir qual que é o real motivo para a gente tentar contornar. E foi isso que a gente aprendeu lá na aula de objeções. Bom, qual que é a importância de ser você a passar o orçamento e não o médico? Quando você passa os valores e faz a negociação com o paciente, a gente está tentando desvincular a figura do médico da figura da venda. A pessoa que negocia com o paciente muitas vezes vai precisar dizer não. Não para um pedido de desconto, não para uma forma de parcelamento, de pagamento que não pode ser feita. Por isso, se você é responsável pela negociação, uma vez que você tenha acesso aos preços, que você tenha acesso ali ao que deve ser cobrado, quando você estiver diante de um pedido de desconto, você não deve nunca, em hipótese alguma, dizer que vai ver com o médico se pode. Se você fizer isso, você está passando para o paciente a mensagem que está nas mãos do médico. Dá ou não dá o desconto que ele está pedindo, como se fosse algo realmente opcional. Só que, na verdade, a definição de preços ela não foi feita no chute. Ela foi um processo pensado, que levou em consideração todos os custos da clínica, todas as contas que têm que ser pagas. Por isso, a gente não pode abrir exceções. Então, sabendo que não vai existir exceção, não faz sentido dizer que vai ver com o médico, porque você já sabe que não é não e você vai precisar se posicionar, falar isso para o paciente. Claro que da forma mais carinhosa e gentil possível, mas algumas vezes a gente tem sim que falar não. Para negociar com os pacientes, você vai precisar de uma relação dos procedimentos que são realizados no consultório com a correspondência dos valores. Os valores à vista e os valores parcelados. Eu oriento que sejam valores diferentes, porque quando o paciente opta por pagar parcelado, as taxas de parcelamento elas têm que ser embutidas no valor total pago pelo paciente. Eu gosto de trabalhar com um valor à vista no dinheiro, um valor no débito, um valor no crédito para 30, um no crédito parcelado em 3, um no crédito parcelado em 6 e um no crédito parcelado em 12 vezes. E esse aqui é um exemplo de um tratamento XYZ.
Digamos que à vista, no dinheiro, o tratamento seja de R$1.000. No débito, fica em R$1.020. No crédito, crédito em 30, R$1.050. Se for parcelado em até 3 vezes, fica R$1.100, sendo 3 parcelas de R$366. Se for parcelado em 6 vezes, fica R$1.150, sendo 6 parcelas de R$191. E se for parcelado em até 12 vezes, fica R$1.200, sendo 12 parcelas de R$100. Como a gente viu, vão existir 3 tipos de pacientes, né? O paciente 1 é aquele que não tem condições de arcar com aquele tratamento. Mesmo que a gente aumente o número de parcelas, o número de descontos, que a gente já não vai trabalhar mais com isso, esse paciente não vai conseguir fazer esse tratamento. Paciente 2 é o paciente que ele pode pagar pelo melhor tratamento para o caso dele, mas ele quer ter certeza de ir para casa em paz, que ele vai pagar o mínimo possível. Esse paciente quer desconto, esse paciente é o famoso peixe instinto, né? E o paciente 3 é o paciente que pode pagar pelo melhor tratamento para o caso dele e ele não tem hábito de ficar lá pedindo desconto, ele está disposto a fechar o tratamento pelo valor que foi proposto. Na hora de passar o preço, o correto é que você passe no maior número de parcelas que vocês ofereçam. Então, digamos que vocês parcelem em 12 vezes. Você vai dizer, olha, são 12 parcelas de R$100. Isso é importante porque o valor da parcela ele é usado pelo paciente para comparação com situações do dia a dia e não o valor total. Se fosse dito, são 1.200 que podem ser parcelados em 12. Isso soa bem mais caro do que dizer, são 12 parcelas de 100. Então a recomendação número 1 é passar o valor no maior número de vezes que vocês parcelam. Quando você faz isso, o paciente começa a comparar R$100. Com o que eu gasto R$100? Comprei tal coisa, foi R$100. Comi tal coisa, foi R$100. E aí ele vai comparando com coisas do dia a dia. Se você fala 1.200, ele fala, opa, nossa, não lembro nem quando foi a última vez que eu gastei R$1.200, né? Acho que tá caro. Então a forma que você passa o preço também dá a sensação de caro ou barato. Soa como mais alto ou mais baixo para o paciente. O paciente do perfil 1, ele vai dizer que não pode fazer. Porque como a gente viu anteriormente, para esse paciente, esse é um valor realmente alto demais. O paciente do perfil 2, ele vai querer um desconto sobre esse valor. E nesse caso, você sabe que tem valores mais baixos dependendo da forma de pagamento. Então, nesse caso, você deve perguntar para esse paciente qual vai ser a forma de pagamento para que você veja a possibilidade de fazer uma condição especial, de ter algum abatimento nesse valor. E claro, você só vai falar sobre essa possibilidade se houver essa previsão de ter valores diferenciados dependendo da forma de pagamento. Eu estou considerando o caso que vão existir valores diferenciados. Então, por exemplo, você vai perguntar, Juliana, tudo bem, como que você gostaria de pagar? Qual vai ser a forma de pagamento? Em um número menor de vezes, à vista? Me informa como que ficaria confortável para você pagar, que eu vejo, o que eu consigo, fazer de melhor para você. Dependendo do que essa paciente responder, e você olhar lá o que tiver previsto na tabela de preços, que você já tem acesso, você passa para ela essa nova condição de preços. Se essa paciente ainda assim tentar algum abatimento depois do que você passou, você deve informar para ela que esse é o menor valor que vocês conseguem fazer, de forma bem clara e bem séria mesmo. Você pode dizer, Juliana, esse é o menor valor que a gente consegue fazer. A sua paciente, que tem esse perfil negociador, ela já vai ficar feliz com esse desconto, mas ela quis garantir, pelo perfil que ela tem, que ela não conseguiria, um descontinho a mais caso ela insistisse um pouco a mais. Quando você se posiciona, naturalmente a gente vai educando as pacientes que não existe descontinho a mais se for insistente. A gente educa que existe trabalho e pagamentos justos. Bom, um detalhe importante, não cite o médico nesse momento. Nunca fale que o doutor definiu o preço, que o doutor disse que não pode. Você pode falar, olha, a nossa consultoria financeira orientou que fosse feito dessa forma e a gente tem a confiança de estar praticando uma condição justa de preço. Agora, lembra que a gente falou do paciente tipo 3? Que ele pode fazer o tratamento e ele não costuma pechinchar, pedir redução de preço? Pode ser que ele não queira pagar em 12 parcelas. Você falou para ele, são 12 parcelas de 100 e ele fala, não, 12 é muito. Quero pagar em 3 vezes. Quanto que fica? Nesse caso, perceba que o paciente não pediu desconto. Ele só perguntou quanto que fica em 3 vezes. Você pode falar, bom, 1.200 em 3 vezes ficam 3 parcelas de R$400. E se o paciente não pedir desconto, a negociação se interrompe nesse momento.
Desconto não é oferecido, é negociado. Se depois disso a sua paciente pedir um abatimento por estar pagando em menos vezes, você pode falar, bom, deixa eu ver aqui se eu consigo alguma coisa para você. Aí você olha lá, para essa forma de pagamento, a gente consegue fazer em 3 parcelas de R$ 366. Você consegue perceber a diferença? Uma segunda regra na passagem de preços. Durante essa passagem, quando o valor de mais de um procedimento precisar ser passado para o paciente, você deve começar pelo procedimento mais caro. Apresentar um serviço barato primeiro e depois um serviço mais caro faz com que o caro pareça ainda mais caro. Esse é um efeito de contraste. Então passe sempre do procedimento mais caro para o mais barato. E isso vale para tudo. Se você precisar passar 5 valores, você vai do procedimento mais caro para o mais barato. Entendido? O paciente, quando chegar até você para pegar o preço do procedimento, ele já foi apresentado ao tratamento, aos benefícios. Ele já tem um nível de consciência e um nível de interesse. Quanto maior for a consciência e quanto maior o interesse desse paciente, mais fácil você vai fechar o tratamento. Para o paciente com baixo nível de consciência ou baixo interesse, não vai ficar adiantando você tentar oferecer condição especial, número de parcelamento maior, porque o paciente não vai fechar. E ficar insistindo muito pode te fazer parecer um vendedor chato. Agora, para esse paciente com baixo nível de consciência, baixo interesse, o jogo não termina aqui não. Você vai ter oportunidade, vocês como equipe, de estreitarem relacionamento, estimularem o interesse, o desejo, a necessidade em relacionamentos futuros, que é o que a gente vai ver no próximo módulo de fidelização. A gente está falando nesse caso aqui sobre negociação. Na negociação não vale ficar insistindo muito, forçando muito a barra. Você vai sair como chato. Agora, no final da negociação, você precisa ter certeza que não existe nada que possa ser feito para que o paciente consiga realizar o tratamento que ele quer. Então você pode fazer uso de perguntas que vão te ajudar, perguntas abertas. Não vale você perguntar por que não. Não pergunta, por que você não vai fazer? Essa é uma pergunta inútil. Você pode perguntar, Juliana, diante do que eu te passei, existe algo que nós possamos fazer para te ajudar a realizar o procedimento ou programar esse tratamento? Você só vai terminar de negociar quando o paciente tiver todas as dúvidas completamente esclarecidas. E a tarefa de casa dessa aula é você criar o seu roteiro de vendas com os diálogos, simula os diálogos mesmo para os diferentes perfis de pacientes, os diferentes tipos de situações que você já passou no consultório. Esse é um exercício que vai te preparar para lidar melhor com esse momento das vendas. Lembrando que a aula só termina quando você faz essa tarefa de casa. Diversos planos de saúde trabalham com reembolso dado para o paciente que apresenta um recibo de uma consulta paga no particular. Conhecer sobre reembolsos vai servir para que você saiba informar corretamente para os pacientes e para ajudá-los no que for preciso. Quanto mais o paciente souber se ele tem direito ou não a um reembolso e o que ele precisa fazer para dar entrada lá junto ao plano, mais tranquilamente ele vai pagar a consulta particular, porque ele sabe que o convênio vai estar reembolsando ele posteriormente. Agora, para que você forneça as orientações corretas, vocês vão precisar fazer uma pesquisa. Quais planos de saúde são comuns na sua cidade, no seu estado? Quais desses planos trabalham com reembolso para os clientes? Lembrando, gente, que dentro de uma mesma empresa de planos de saúde, depende muito do contrato. Esse reembolso ele pode ou não estar previsto. Quais documentos que são necessários para essa solicitação do reembolso para cada uma das situações? Quais que são os prazos previstos para esse reembolso acontecer? Com essas informações corretas em mãos, você pode auxiliar o paciente. O seu paciente ele pode sim fazer tudo sozinho, ou a sua equipe pode estar preparada para ajudá-lo nisso. Quanto mais preparados vocês estiverem para auxiliar o paciente nesse processo, mais segurança o paciente vai sentir em optar pelo atendimento via reembolso. Conhecer sobre reembolso também é importante quando a gente tem um potencial paciente ligando para o consultório, perguntando informações e quer saber se vocês trabalham com um plano de saúde, se vocês atendem convênio. Você, como secretária, pode se limitar a dizer, não trabalhamos, e ponto.
a ligação vai ser encerrada. Ou você pode complementar dizendo que, olha, nós não trabalhamos com plano, mas nós emitimos recibo para todos os nossos pacientes, de forma que vocês possam entrar com pedido de reembolso junto ao plano de saúde. E você ainda pode manter a conversa perguntando qual que é o plano de saúde, para que eu possa ver, né, e te informar melhor. E aí você pode dizer, não, esse plano trabalha ou não com reembolso. Quando você oferece essas informações para o paciente, além dele perceber que existe uma opção, que é o reembolso, ele sente já um diferencial no seu atendimento, porque você quis ajudá-lo. Como exercício de casa dessa aula, você vai listar os convênios da sua cidade, sinalizar aqueles que trabalham com reembolso, você vai relacionar os documentos exigidos por cada um deles e qual que é o prazo médio para efetivar esse reembolso. Na posse dessas informações, você vai estar preparado para orientar corretamente os pacientes. O pós-venda é basicamente o acompanhamento do paciente depois que um determinado tratamento tenha sido feito, ou até mesmo depois da consulta ter acontecido. Um bom pós-venda é fundamental para que o processo de fidelização do paciente aconteça e ele complementa a boa experiência do paciente com os serviços da sua equipe. A mensagem que a gente transmite para o paciente quando a gente se preocupa com ele, depois que ele já investiu uma grana na nossa clínica, é a de que ele realmente é importante para nós, que a gente de fato se importa, se preocupa com ele. Lembra quando a gente falou lá no agendamento de consultas e eu orientei que fosse feito um formulário de pesquisa de perfil e que fosse enviado para o paciente como uma estratégia para aumentar o comparecimento do paciente nas consultas? Nesse momento, eu sugiro que você faça novamente o uso dos formulários Google, só que agora para pesquisa de satisfação, com novas perguntas. Agora não mais para forçar um comparecimento, mas para entender o valor percebido pelo paciente dos serviços oferecidos por toda a nossa equipe. O paciente ele funciona como um auditor, o melhor auditor. Ele é um auditor gratuito e ele é a pessoa que nós realmente queremos agradar e surpreender. A gente deve perguntar para o paciente como que foi o atendimento, pedindo que ele faça sugestões para melhoria. A opinião do paciente ela deve ser levada em consideração. Muita ideia boa surge com essa pesquisa de satisfação dos pacientes. Falando ainda em pós-venda, lembra das mensagens padrões que a gente também falou no módulo de comunicação? Essas mensagens são muito úteis no pós-procedimento. O paciente ele se sente muito confortado quando a gente envia uma mensagem no pós-procedimento ou no pós-consulta, perguntando como que ele está, se ele tem alguma dúvida e nos colocando à disposição para qualquer esclarecimento. Esse relacionamento estreitado com o paciente, ele demonstra que de fato a gente se importa com ele. Agora está na hora de explorar a sua criatividade para criar essas mensagens e os formulários de pós-venda.